Olá pessoal, sou Flanca Thaídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar a assistir o vídeo, deixe um like, porque o like é muito interessante, né? E é importante para a ascensão do conteúdo da gravação para a plataforma do YouTube, tá? E vamos lá. Há uma gravação ou duas passadas, eu falei porque o país permanece na periferia dos países industrializados, tá? E ouvindo hoje o pronunciamento da ex-presidente Dilma, né, que todos nós sabemos, né, como progressistas que somos, progressistas, um pessoal da esquerda e outros revolucionários, pensamos também, tá? Três coisas estão sendo atacadas hoje no país, né? Eu diria até quatro, né? Quatro coisas são importantes para que o país possa avançar e ser um país menos desigual e distribuir empregos e geração de renda e riqueza, né? E que toda a população brasileira esteja incluída no orçamento e, portanto, incluída também no mercado de trabalho, tá? A primeira, o golpe precisava ser dado por quê? Não é? Até 2002, né, o governo Fernando Henrique Cardoso, que assumiu em 95, ele assumiu um pacto com o neoliberalismo. Né? Tanto é que, na Privataria Tucana, que é o livro que eu já mostrei para vocês, né, mostra-se ali de que forma foi distribuída, né, doada, parte do patrimônio nacional, né? E aí, dentre eles, as companhias de energia, né, as telecomunicações, banda larga, estradas, rodovias, é, é, a Vale do Rio Doce, né? E aí você vê como a iniciativa privada trata, né? A questão da Vale do Rio Doce, ver o acidente de Brumadinho, os acidentes que houveram aí de rompimento de barragens que mataram cidades inteiras, mataram pessoas e ninguém foi punido, tá? Então esse processo era necessário. Foi feito e o governo Lula ganhou a eleição em 2002, assumiu em 2003 e os neoliberais, daqui a 8 anos isso acaba e a gente volta a eliminar o que é o resto. O resto do patrimônio nacional. Né? Só que o governo Lula teve sucesso. Né? Incluiu pobres no orçamento, tirou gente da miséria. Né? Embora algumas coisas há de se discordar entre um governo de esquerda quando ele não faz, né, o trabalho de base de conscientização dos mais pobres, tá? Ele não faz, né? Por exemplo, Bolsa Família está vindo porque nós somos um governo de esquerda, né? Isso não é feito, não foi feito, né? E que sirva de lição para nós da esquerda. O governo Lula saiu com 87% de aprovação popular e conseguiu reeleger o presidente, né? Que foi a Dilma Rousseff. E aí, né? O neoliberalismo acha, mais 4 anos a gente aguenta, mais 4 anos a gente espera, né? E o neoliberalismo que a gente está falando não é o neoliberalismo aqui dentro do Brasil, né? Porque aqui nada mais são que vassalos do grande sistema mundial neoliberal, tá? A reeleição da Dilma foi demais. Foi demais ao ponto do Aécio Neves ter, né, contestado a eleição, né, dizendo que havia sido uma fraude, pedindo recontagem de votos. Né? Engraçado que a urna eletrônica serviu para eleger o Fernando Henrique e ninguém contestou, né? Mas não serviria para eleger Dilma Rousseff. Tá? E depois a gente soubemos que o Aécio Neves não tem capacidade nenhuma de administrar o país, nem pela condição de gestor e nem pela condição moral, não é? E começa-se aí o ataque à ex-presidente, né? Que o Brasil estava quebrado, que ela fez estelionato e uma série de coisas. A Rede Globo, que é uma rentista, né? Que é uma dona de meio de produção, né? Inicia um ataque em massa à Rede Globo, né? Quando ela começa também transformar o movimento do Catraca Livre, né, em um movimento nacional, insuflando a burguesia brasileira aí nas ruas, né, em nome da chamada corrupção, né, que eles
é o que mais sabem de corrupção, né? Basta ver o governo que eles tanto cortejaram, que foi o de Fernando Henrique Cardoso, e que meia dúzia de pessoas inomináveis hoje aplaudem esse governo, que é o pior governo da história do Brasil. Em 8 meses ele já brigou com quase todo o planeta, não é? E até que se criam as chamadas pedaladas fiscais, que já foi comprovado pelo Senado, né, pela comissão, pela auditoria do Senado, pela auditoria da própria Receita Federal, que não houve, né, culpa da presidência da República, tá? E sim, né, erros contábeis do próprio sistema governamental. Ela foi cassada, né, para poder iniciar-se de novo a ordem neoliberal, né? Entra o governo Temer, e o governo Temer não é suficiente, né? O suficiente é ineficaz. Por quê? Porque eles sabem que o Temer acaba e o Lula está ali, né? E o Lula é candidato e fortíssimo e quase eleito presidente. A gente sabe disso. A gente não pode fingir que isso não é verdade, e a história daqui a 20 ou 30 anos vai mostrar tudo isso, não é? A história tem que ter um tempo de maturação, né? De arquivamento dos fatos, do sangue baixar para fazer uma análise, né? Epistêmica, uma análise científica do que foi aquele momento da história. Bom, prender o presidente Lula então seria inevitável para que isso acontecesse, tá? O processo do ex-presidente Lula, ele foi julgado por Sérgio Moro, que a gente sabe que tem lado, que dizia-se imparcial, e ele tem lado, né? Ele é conservador, extremo conservador, tanto que o pacote anticrime que eu vou falar, né, é contra pobre, né? Não é combater o crime, é contra pobre. Tanto que o Witzel está atacando no Rio de Janeiro as favelas, que é dominada pelo Comando Vermelho, mas não mexe com as favelas que é atacada, que é dominada, né, pelas milícias cariocas, tá? Presidente Lula preso como? O processo correu de primeira e segunda. Primeiro, o processo não tem provas, né? Segundo, ele correu da primeira instância para a segunda, numa rapidez chamada rapidez mais rápida, mais eficaz da história, né? Um condenado em primeira instância da Lava Jato levava geralmente 1 ano e meio para ser condenado em segunda. O Lula foi em 6 meses, né? No entanto, o desembargador, né, os desembargadores do TRF4, em 3 dias afirmam ter lido um processo de 5.000 páginas, né? Porque eles são autodidatas, eles não precisam ler, eles só olham e memorizam. Olham a página e memorizam. Provavelmente deve ser isso. E condenaram ele em segunda instância para quê? Para torná-lo ficha suja e impedir a eleição dele, tá? Acontece que, né, a Constituição diz que ninguém será preso salvo o processo ter sido transitado e julgado. Leia-se, Supremo Tribunal Federal. Se ele não foi condenado em última instância, né, os direitos políticos e os direitos civis dele continuam, principalmente os direitos políticos, tá? Mas mesmo assim passaram por cima da Constituição, né, e negaram os direitos políticos, mesmo com a ONU recomendando que os direitos políticos dele continuavam, tá? E elegeram, né, esse presidente que aí está, que a gente sabe de que forma foi eleito, tá? E aí iniciou-se de novo o processo de neoliberalismo, que havia começado no Temer, com a PEC 55, que corta 20, congela o orçamento por 20 anos, menos menos o congelamento dos gastos com a dívida pública. Então o banqueiro fica tranquilo, porque ele vai ter, né? Não vai ter congelamento no pagamento de dividendos, mas o congelamento dos gastos públicos, que começa a surtir efeito como, não é? Um país, para crescer, ele precisa, né, primeiro, respeitar o Brasil precisa das suas riquezas naturais. As duas maiores riquezas naturais do Brasil é a Petrobras e seus poços de petróleo, que foi descoberto o pré-sal em 2006 pelo presidente Lula, e a floresta amazônica,
né? Para se ter uma ideia, né, a floresta amazônica ela possui de água 150 quatrilhões de litros, de metros cúbicos abaixo da terra, de água potável que abasteceria o planeta por 600 anos. Né? O rio Amazonas é o rio que despeja 20% de toda a água doce do planeta no oceano. Para se ter uma ideia do que a riqueza que nós estamos falando da floresta amazônica, tá? E aí o processo neoliberalismo que eu falei na gravação, né, do Chutando a Escada, do Han John Chang, né, que eu falei até o nome certo, eu lembrei porque eu já li esse livro, né, ele vai dizer que esse processo de superávit primário, de eficiência fiscal, de corte em gastos públicos, né, de austeridade fiscal, de enxugamento da máquina pública, não existiu em nenhum país do mundo. Né? Os países ricos nunca fizeram essa lição de casa. E por que eles fazem isso? Para tirar justamente a capacidade do país crescer. Tá? Privatizar é necessário para justamente, né, deixar o país na periferia. Por quê? Quais são as possibilidades hoje? O governo Paulo Guedes, né, que não é nem o governo Bolsonaro, que ele não manda em nada, né, ele só fala e quando ele fala o mundo fica horrorizado e o país mais prejudicado. A venda das universidades estaduais, só as que o Lula construiu em 18, né, tira qualquer possibilidade de ascensão a filhos de trabalhadores à universidade. Tá? Porque uma vez vendida, ela entra para o mercado competitivo e o mercado competitivo ele pode se regular para cima, evitando que a classe trabalhadora acesse a universidade, ou para baixo, que eu acho impossível porque capitalista gosta de dinheiro. Tá? Então, a venda das universidades ela tira a capacidade de produção tecnológica de um país. Tá? E pode formatar a subserviência de construção tecnológica para outros países, tá? A segunda, a venda do patrimônio nacional, né? Por exemplo, uma Petrobras, a Petrobras em 2002 ela valia 15 bilhões, né, de dólares. Em 2010 ela valia 150 bilhões. Por quê? Por causa do pré-sal. A reserva é gigantesca. Né? Um exemplo clássico disso foi nos anos 90, quando Carlos Menem, na Argentina, vendeu a estatal petrolífera, né? Gerou uma grave crise e hoje a Argentina compra petróleo, mesmo tendo reservas gigantescas de petróleo na própria Argentina. Ela compra petróleo que era dela, que ela deu, né, para investidores internacionais, que hoje vende para o próprio povo argentino. Né, que paga um petróleo muito caro, uma gasolina muito cara, tá? E o Paulo Guedes já vendeu, por exemplo, a BR Distribuidora, né, que tira do caixa da Petrobras capacidade de investimento, já vendeu gasodutos, que também tira do caixa da Petrobras capacidade de investimento, né, e também tira, né, dinheiro do nosso produto interno bruto, tá? E agora colocar as refinarias e o pré-sal na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é o seguinte, você coloca um produto na Bolsa de Valores, os próprios grandes especuladores, porque ninguém tem dinheiro no Brasil para comprar uma Petrobras. O valor dela passa de 200 bilhões de dólares. E o homem mais rico do país aqui tem 15 bilhões de dólares. Então ninguém tem. Isso são consórcios internacionais que vêm aqui tirando fatias, até chegar a dominar 51% das ações e aí domina a empresa. Tá? E aí pode fazer a política de preço que quiser, né? E a política de preço com certeza é sempre para mais eficiência de ganho do capital. Tá? Então, eles não estão preocupados, né, com nação e sim com dinheiro. Tá? E a floresta amazônica, né, quando fala-se que índio tem muita reserva, né, na verdade abrir espaço para quê? Para garimpagem, garimpo que causa grandes desastres ambientais, e a gente lembra o que causou Serra Talhada nos anos 80, né, no garimpo do ouro desenfreado no Brasil. Tá? Então, essas três vertentes, elas ajudam e consolidam a posição do Brasil em periferia e nunca em ascensão de país.
Tá? Por quê? Porque o neoliberalismo depende disso, desses países de periferia, para manter os países, né, industrializados, sempre industrializados e sempre na posição que estão. Tá? Os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, né, que são os países que primeiro fizeram a Revolução Industrial, eles obviamente vão fechar a porta. Isso é que nem um supermercado, né, pequeno, né? Por exemplo, um supermercado pequeno de uma vila, e de repente um grande investidor de supermercados percebe que ali é lucrativo, ele coloca uma empresa ali, né? Um supermercado ali, e aos poucos vai minando os mercadinhos da esquina, o mercadinho que você sempre comprava, até que o mercado não aguenta competir com ele e fecha. Tá? Então, tirando toda a riqueza brasileira e a capacidade de desenvolvimento tecnológico através do investimento universitário, não é? O Brasil vai entregando as suas riquezas. E aí, me permita comparar, nós vivemos em um governo noiado, noia. O que é o noia? Noia é o cara que vende, que dá o seu dinheiro, quando não tem mais dinheiro, vai na sua casa, pega um botijão, vai na sua casa, pega uma TV, pega um tanque, pega o que for para satisfazer a sua dependência. Não é? E nós caminhamos para esse tipo de país. Por quê? Porque a partir do momento que nós não temos mais nada a oferecer para esses tubarões que hoje se aproximaram do país, como os Estados Unidos, né, a título de grande irmão, né, quando eles conseguirem tirar tudo que puderem, o Brasil não tem mais interesse nenhum. Um exemplo disso foi a ALCA, né, que depois do final do acordo da ALCA, deixou o México na miséria. Então é necessário toda a sociedade brasileira dizer não, né, a esse tipo de venda desenfreada de todo o nosso patrimônio, não é? E da nossa soberania, né, que é baseada nisso, e também, né, com essa excrescência que é o congelamento dos gastos públicos, porque o Estado pode gastar, não é? Porque ele congela os gastos públicos justamente para sobrar mais dinheiro para pagar rentistas. Então o dinheiro que o povo paga de tributos no consumo vai para a mão deles, que não tem um gasto congelado. E nós que pagamos o tributo temos o gasto congelado. Então começa a faltar remédio, cota-se remédios de necessidades básicas, né? Teve um corte gigantesco agora na educação, cortou 11 mil bolsas do Ciências Sem Fronteiras, né, da CAPES. A CAPES é o programa que investe em mestrandos e doutorandos, né, mundo afora, não é, para que se traga jovens brasileiros com capacidade científica suficiente para desenvolver tecnologia no país, não é? E ataca também a universidade dizendo que é um antro de esquerdistas. Meu, antro de esquerdistas, se a universidade fosse, não é? O capitalista não investiria num estudante universitário que sai da USP, ou da Unesp, ou de uma federal. Ele investe por quê? Porque ele sabe que o cara tem capacidade, né, de produção que ele necessita. Ok? Então é hora de nós olharmos para o nosso patrimônio que está sendo dado por esse governo, que não é nacionalista, né? Ele é um protofascista, e um protofascista por quê? Porque o fascista, ele era nacionalista. Esse não. Esse é um governo entreguista. Entreguista do quê? Das nossas riquezas, né? E a favor da miserabilização da classe trabalhadora. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like e até a próxima.